93. Faça o que quiseres, a ser o todo da lei. No capítulo anterior, Lou, saindo da casa do Dr. McCall com a heroína, sente-se perseguida pelas ruas e resolve ir à casa de Maisie Jacobs, uma das estudantes de Basil King Lamos. Maisie ajudou a separar a heroína e a costurar em saquinhos de seda nos babados do vestido de Lou. Ela era uma mulher super resolvida com sua verdadeira vontade. Contava sua experiência com Basil e espantava Lou com seu desapego. Conversaram sobre Lala, a mulher cuja missão era ajudar King Lamos em seu trabalho para divulgar a lei de Telemann. Quando Lou voltou ao quarto da pensão, comemorou com Peter porque ele também tinha conseguido neve da melhor qualidade e decidiram mudar-se para Barley Grange. Queriam ficar sozinhos por lá e acabaram descobrindo um mundo de energias espirituais. O avô de Peter era metido com magia e tinha um quarto cheio de apetrechos e símbolos. Acharam um livro que ensinava a evocar o diabo. Resolveram fazer um ritual sem surtir muito efeito. Peter começa a dar sinais de paranoia com síndrome de perseguição. Perceberam então que os empregados não estavam mais em casa e entenderam que talvez sozinhos o ritual de chamar o diabo poderia ser mais eficaz. Capítulo 6. Peru Frio. Cold Turkey é uma expressão inglesa que significa a cessação completa do uso de um medicamento ou droga em que se é viciado. 23 de setembro. Não lembro o que aconteceu. Eu sei por quê. Basil me disse há muito tempo que a mente só conta coisas materiais. Portanto, esses eventos espirituais são registrados em um tipo de mente superior, da qual não somos conscientes até nos acostumarmos à vida espiritual. Então, tudo que posso colocar é que tivemos sucesso absoluto. O diabo, é claro, precisa de um intérprete humano para se comunicar com este mundo, e assim ele tomou posse de Peter. Ele está preparando Peter para representá-lo. Ele fará de Peter um papa e eu devo ficar disfarçada no Vaticano para ajudá-lo, porque ele não pode fazer isso sem mim. Meu próprio guia espiritual se chama Keletiel. Ela é um ser maravilhoso, veste azul e verde de pavão. Ela tem asas brancas como um cisne e carrega um buquê de flores coloridas. Ela tem cabelos longos, soltos e encaracolados, pretos até a cintura. Usa uma faixa dourada na testa cravejada de safiras com o nome dela. Eu posso reconhecê-la por isso. Tem que haver um sinal porque ela muda muito de tamanho. Às vezes ela é uma coisa minúscula, não chega nem à altura do meu joelho, e às vezes ela é 2 ou 3 vezes mais alta que a Torre Norte. Peter e eu estamos cobertos de sangue. Nós saímos do círculo antes que o diabo se fosse e ele nos esfolou completamente. Felizmente voltamos antes que ele nos matasse, mas perdemos a consciência e acordamos um bom tempo depois. É por isso que não conseguimos lembrar o que aconteceu. Tenho uma vaga sensação de que tive uma briga terrível com Peter, mas não me lembro de nenhum detalhe. Acho que ele sabe, mas ele não me conta. Não sei por que ele tinha que agir assim. A única coisa que consigo pensar é que Gretel Webster pode ter descido para vê-lo, talvez em seu corpo astral, e de alguma forma o colocado contra mim. Ele estava deitado no sofá de pijama. Eu queria ser beijada e fui até ele com um pouco de cocaína, mas ele não se mexeu. Ele olhou para mim com os olhos bem abertos. Havia um medo terrível neles, e ele disse: "Negra, a praga do fosso, pústulas visivelmente ulceravam." Claro, eu sabia que ele não entendia, mas eu estava machucada. Eu dei a ele a cocaína. Isso despertou. Ele sentou-se e depois me segurou pelos ombros, olhou diretamente para meu rosto e disse: "Dragão da sedução e medo, tigre da fúria e lascívia, na torrente para a morte o apressado, a viscosidade viva na areia, vergonha descarada como chama, uma orgia gestando poluição, com ódio além de qualquer fim ou nome, orgasmo, morte e dissolução." E então ele começou a gritar e saiu correndo de casa até o lago e mergulhou. Deu umas braçadas, depois saiu e caminhou lentamente de volta para casa. Encontrei algumas toalhas no baú. Eu estava com receio dele pegar um resfriado, então eu o esfreguei com força por todo lado. Ele parecia ter esquecido tudo. Ele estava bem e normal, mas só um pouco assustado. Não consigo entender o que há com ele. Ele age como se tivesse descoberto algum segredo terrível que tinha que guardar de mim. Ele sempre parece ter medo de ser espionado ou ouvido. Fui até a sala mágica esta noite. Peter estava lá, sentado na cadeira do velho, escrevendo em um livro. Eu não consegui entender isso de cara. Eu tinha subido direto e deixado ele dormindo profundamente lá embaixo. Então, é claro, todo o mistério se resolveu. Enquanto ele dorme, seu duplo astral aparece e faz magia. Eu sabia que era muito perigoso perturbar o duplo astral de alguém, então saí na ponta dos pés para fora da sala. Mas o duplo dele me seguiu silenciosamente. Toda vez que eu o olhava por cima do ombro, ele estava lá, embora ele fosse muito rápido para se esconder nos cantos ou pelos corredores. Peter tem estado muito preocupado já há algum tempo. Ele escreve telegramas em formulários e depois os rasga, e então ele parece pensar que não está seguro. Pega os pedaços e os queima.
Eu perguntei a ele o porquê disso, mas ele não disse nada e ainda ficou com muita raiva. Eu acho que sei o que é, no entanto. Encontrei uma folha de papel que ele havia esquecido de destruir. Uma carta ao Ministério da Guerra alertando-os contra as conspirações alemãs e contando algumas coisas que aconteceram por aqui. Eu mal conseguia ler. Sua caligrafia é absolutamente louca. Ele fala muito consigo mesmo. Eu ouvi um pouco do que ele dizia. Ele acha que pode haver um espião alemão no departamento de guerra e tem medo de confiar no correio ou no telégrafo. Ele continuou dizendo: estou no limite do meu juízo. Então ele começou a murmurar sobre as conspirações contra ele. Tenho certeza de que eu poderia ajudá-lo se ele apenas confiasse em mim. Eu me pergunto se não é tudo ilusão da parte dele. Ele certamente tem algumas ideias engraçadas. Ele finge ver guias espirituais, o que seria impossível, porque ele não é suficientemente puro. Além disso, as coisas que ele diz que vê são horríveis e nojentas. Mas ele não diz mais nada agora. Ele começa a falar comigo e se contém. Está muito escuro esta noite. A chuva está caindo. Peter foi até o lago com sua arma. Tirei esse diário de um esconderijo. Estou terrivelmente assustada. Eu não tinha apetite no almoço e Peter também não comia. Ele explodiu em uma súplica histérica contra mim. Lembrou-me do nosso amor e disse que não podia acreditar que tudo era uma farsa. Por que eu tinha entrado na trama para levá-lo à morte? Ele não come porque acha que a comida está envenenada. E quando ele viu que eu não estava comendo, convenceu-se de que estava na trama contra ele. Eu tentei dizer a ele que isso não fazia sentido. Eu disse que não fazia parte de nenhum plano, mas isso não acalmou sua mente. Eu tive que contar a ele meu grande segredo, que sou a mulher vestida de sol no livro do Apocalipse e que ele deveria me proteger. Eu provei a ele que essa era a única explicação. A razão pela qual ele não poderia viver comigo como meu marido era que meu anjo havia me dito que eu traria o Messias ao mundo. Entramos em uma discussão acalorada. Não lembro o que aconteceu, mas como sempre, se transformou em uma briga. É preciso se concentrar na vida espiritual, porque a menor interrupção dos sentidos, mesmo que seja apenas o vento batendo nas árvores, pode ser uma coisa terrivelmente irritante. Satanás é o príncipe do poder do ar, diz a Bíblia, então ele envia esses barulhos no ar para perturbar minha mente. Como posso dar a luz ao Messias se não estou arrebatada no sétimo céu e inconsciente das coisas materiais? O mundo, a carne e o diabo, um em três e três em um. Essa trindade do mal deve ser abolida, ele sabe disso, e é por isso que ele tenta me interromper por meio de Peter ou pelas dores do corpo, ou pelas visões e sons da natureza. A natureza está amaldiçoada por causa do sexo, e portanto este mundo está em poder do maligno, mas fui escolhido para resgatá-lo, e o Espírito Santo me ofusca e envia anjos para me guardar. Foi assim que nos livramos dos empregados. Peter de repente me atacou. Ele me derrubou, colocou o joelho no meu peito e tentou me estrangular. Mas o anjo o atingiu de repente, e todos os seus músculos relaxaram e ele rolou. Seus olhos estavam bem abertos, mas eu só conseguia ver o branco. Isso é um sinal de que ele estava possuído pelo diabo e que os anjos estão me protegendo. Ele atirou 2 ou 3 vezes e agora eu o vejo voltando do lago. Devo esconder este diário e depois irei à garagem e me escondo até amanhã. Keletiel me diz que esta é a noite crítica. Entrarei no carro enorme e ficarei sob os lençóis. Ele não vai me procurar lá e os anjos estarão vigiando. Tudo saiu bem, eu dormi no banco do carro. Tive um pesadelo terrível e acordei suando por todos os poros. Então eu fui dormir novamente. Eu estava com 6 anjos que me carregaram pelo ar para um lugar que não devo descrever. É um grande e maravilhoso mistério. É horrível e milagrosamente maravilhoso ser a mulher vestida de sol. A sublimidade disso teria me assustado apenas algumas semanas atrás. Fui gentil e sabiamente preparada para a minha posição exaltada. Essa visão me iniciou nos segredos mais maravilhosos. Quando acordei, Keletiel surgiu e me disse que a crise havia terminado. Eu tremia de frio e entrei em casa em busca de heroína. Essa é a única coisa que nos mantém aquecidos. Não importa o quão quente esteja o tempo. Isso ocorre porque o que mantém o corpo aquecido é a agitação da vida animal, e quando se chega ao estágio em que nos tornamos totalmente espirituais, o corpo se torna frio como um cadáver. Uma coisa terrível aconteceu. Usamos toda a heroína e quase não há mais cocaína. Lembrei-me do que havia costurado no meu vestido branco e fui buscá-lo. Estava no chão, em um canto da sala de estar. Estava todo encolhido, amarrotado e sujo, e ainda estava bastante molhado. Suponho que devo ter feito uma longa caminhada na chuva, embora não me lembre de nada. Toda a cocaína foi lavada, não havia mais grãos. Peter entrou e me encontrou chorando. Ele entendeu imediatamente o que havia acontecido. Tudo o que ele disse foi: "Você terá que voltar lá em Macau." Eu não podia nem ficar com raiva. Os homens são animais grosseiros demais para entender. Como eu poderia fazer uma coisa dessas vendo quem eu era? Ele queria muito um pouco de H.
Descobrir que acabou o fez desejar ainda mais, insanamente. Ele pegou um dos pacotes e começou a mastigá-lo. Graças a Deus, disse ele, é bastante amargo. Deve haver bastante ainda no vestido. Eu estava tremendo e desmaiando. Peguei outro pacote e coloquei na minha boca. Ele ficou enlouquecido e me agarrou pelos cabelos. Forçou-me a abrir minha mandíbula com seus dedos imundos. Eu lutei, chutei e arranhei, mas ele era muito forte. Ele conseguiu pegar e colocou na própria boca. Então ele me bateu no rosto quando me sentei. Fiquei fraca e mole e comecei a uivar. Ele pegou o vestido e os pacotes e começou a ir embora. Eu agarrei seus tornozelos desesperadamente, mas ele me chutou, se libertando, e saiu da sala com o vestido. Eu estava muito fraca e machucada para ir atrás dele, e o meu nariz sangrava. Mas eu tinha usado um pouco de H e me lembrei de quem eu era. Isso tudo fazia parte da provação. A qualquer momento eu poderia manifestar minha glória e ele cairia aos meus pés e me adoraria. Afinal, ele mesmo tem um destino maravilhoso, como São José, ou talvez ele seja o dragão que tentará destruir a mim e ao Messias. Na minha posição, a H real não é realmente necessária, assim como a comida. A essência espiritual é suficiente. Suponho que essa seja a lição que tive que aprender. Eu estava confiando na coisa por si só. Diz na Bíblia, anjos vieram e serviram a ele. Meus anjos me trarão o maná que desce do céu. Estou perfeitamente feliz. É sublime não depender mais das coisas terrenas. Keletiel apareceu e me disse para profetizar a Peter. Então eu vou esconder o diário. Devo pensar em um lugar novo toda vez, senão Peter descobrirá onde eu o guardo. Ou mesmo o velho pode estar caçando-o em seu corpo astral e pode levá-lo embora. Tomei muito cuidado com o que escrevi, mas ele pode descobrir alguns dos segredos e estragar tudo. Há outro problema. Só consigo me lembrar claramente das coisas espirituais. O mundo material está desaparecendo. Seria um desastre se eu esquecesse onde o escondi. Basil nunca me perdoaria. Vou escondê-lo na chaminé e sempre posso melhorar onde eu o coloco. O que é terrível é a duração do tempo. Com H ou C ou ambos, nunca há um momento de tédio. Sem eles, as horas, os minutos arrastam-se. É difícil até mesmo ler ou escrever. Meus olhos não focam direito. Eles foram abertos ao mundo espiritual. Não podem ver mais nada além disso. Também é difícil controlar as mãos. Não consigo formar as letras corretamente. Essa espera é infernal, esperando que algo aconteça. Não consigo pensar em nada além de H. Tudo em meu corpo está errado. Dói intoleravelmente. Uma única dose deixaria tudo bem. Isso me faz esquecer quem sou e o maravilhoso trabalho que tem que ser feito. Eu me tornei bastante cega para o mundo espiritual. Keletiel nunca vem. Eu devo esperar, esperar, esperar pelo Espírito Santo. Mas isso agora é só uma lembrança, muito distante. Há momentos em que quase duvido, mas minha fé é a única coisa que impede que eu fique louca. Eu não consigo suportar sem H. A afinidade no sofrimento reaproximou Peter. Mentimos e nos entreolhamos. Mas não podemos nos tocar, a pele está muito dolorida. Nós dois estamos inquietos, pois é impossível descrever. Irrita-nos estarmos assim e não poder fazer nada a respeito. Constantemente nos levantamos com a ideia de fazer algo, mas sentamos novamente logo em seguida. Então não conseguimos ficar sentados, temos que nos deitar. Mas deitar não nos descansa, isso nos irrita mais, então nos levantamos de novo e assim por diante. Não se pode fumar um cigarro. Depois de 2 ou 3 baforadas ele cai dos dedos. O único descanso que tenho é este diário. Alivia-me e escrever os meus sofrimentos. E além disso, é importante para a vida espiritual. Basil deve ter esse registro para ler. Não consigo me lembrar datas. Eu sei em que ano estamos. As folhas no parque me dizem que é outono e as noites estão ficando mais longas. A noite é melhor que o dia. Há menos coisas acontecendo para irritar. Não dormimos, é claro, caímos em um torpor. Basil me contou sobre isso uma vez. Ele chamou de noite escura da alma. É preciso passar por isso no caminho para a grande luz. A luz do dia é torturante. Todo sentido é um instrumento para a dor mais diabólica. Não há carne em nossos ossos. Esse desejo perpétuo por H. Nossas mentes estão totalmente vazias de tudo mais. Correndo para o vazio surgem retumbantes as palavras daquele poema abominável. A picada da encurvada serpente, como pudesse abrandar, atira ali seu veneno ardente, pelo dízimo em 1 minuto o pesar. É como o vitriol sendo jogado na cara de alguém. Não temos expressão própria para isso. Nós não conseguimos pensar. A necessidade é preenchida por essas palavras. O impacto da luz em si é uma dor corporal.
Quando o sol é um diabo em atividade, vomitando 1000 tonéis de maldade, e a lua e a noite de cujo escárnio ao miserável em sua rocha estéril, e a cúpula do céu altíssimo é arqueada, como se sua boca fosse árida e ressecada, e as cavernas de seu coração palpitante, cheias de areia alcalina sufocante. Estamos vivendo de água. Parece que por enquanto sacia a sede, pelo menos parte dela. O estado nervoso de Peter é muito alarmante. Eu tenho certeza que ele tem delírios. Ele se levantou e cambaleou até a lareira e encostou-se nela com os braços estendidos. Gritou com uma voz rouca e seca. Sede, não a sede da garganta, que sejam das piores e das mais violentas dores físicas que atingiram tal cisto, somente ao coração do Cristo, espremendo o único e selvagem grito, tenho sede do teu sofrimento, que os soldados esquartejaram e bebiam. Ele pensava ser Jesus na cruz em vez do dragão, que ele realmente é. Isso me deixa muito nervosa com ele. Quando ele terminou de recitar, suas forças falharam tão repentinamente que ele desmaiou. O som do ferro em brasa foi o barulho mais hediondo que eu já ouvi. Quando consigo reunir forças suficientes para escrever em meu diário, a dor vai embora. Eu vejo que há 2 pessoas aqui. Eu própria sou a mulher vestida com o sol, anotando minhas experiências. A outra é Lou Pendragon, um animal morrendo de agonia e de sede. Eu disse a última palavra em voz alta e Peter a alcançou. Ele se arrastou para longe da lareira em minha direção, gritando. Não é a sede benigna que chama o servidor à vinha, não é do corpo a secura, embora maldita seja a loucura, quando a boca está cheia de areia e os olhos estão fechados e os ouvidos enganam a alma até que ela tenha ouvido. Água, mãos na água, quando um homem crava as unhas ao peito de cujo sangue é a bebida, que já coagula e sai das entranhas até que da língua a inundação seja jorrada. Sua mente voltou à infância. Ele pensou que eu era sua mãe e veio a mim para que eu o cuidasse. Mas quando ele se aproximou, ele me reconheceu e se afastou novamente às pressas, como um animal ferido tentando escapar do caçador. Na maioria das vezes, quando temos energia para conversar, discutimos como podemos obter mais H e C. A C já terminou há muito tempo. Não é boa sem H. Podemos ir para a Alemanha e buscá-la, ou até Londres, mas algo nos impede de tomar uma decisão. Eu, claro, sei o que é. É necessário que eu sofra esses tormentos para que eu seja completamente purificada da carne. Mas Peter não entende nada disso. Ele me culpa amargamente. Revisamos a coisa toda várias vezes. Todo incidente, desde que nos conhecemos, revisita a causa de nossa miséria. Às vezes, sua luxúria brutal ressurge em sua mente. Ele acha que eu sou uma vampira enviada do inferno para destruí-lo, e ele se alegra com a ideia. Não posso fazê-lo entender que sou a mulher vestida de sol. Quando ele assimila essas ideias, elas despertam pensamentos semelhantes em mim, mas são apenas pensamentos. Eu tenho medo dele. Ele pode atirar em mim em um ataque de loucura. Ele tem uma pistola de tiro ao alvo, muito antiga, com balas longas e finas, e ele a carrega o tempo todo. Ele não menciona mais os alemães agora. Ele fala sobre uma gangue de hipnotizadores que o alcançaram e colocaram pensamentos ruins em sua mente. Ele diz que se ele pudesse atirar em um deles, isso quebraria o feitiço. Ele me diz para não olhar para ele como eu faço, mas preciso vigiar para que ele não me ataque. Então ele combina meu olhar hipnótico com ideias de paixão, e ele continua repetindo. Arregala-se firmemente e diretamente, nem é preciso lamento e adulação. O escravo arqueja por um beijo dela, o mesmo cuja versão é a dele, que conhece aquele útero de cobra em preto salpicado e barrado, em suas escamas de âmbar enferrujado, é dele a tumba, o esforço, os gemidos atormentado, onde ele lamentou, ele lamentou. Ele sente um prazer agudo da intensidade de seu sofrimento e se orgulha de pensar que foi escolhido para sofrer os tormentos mais atrozes que jamais foram concebidos antes. Ele me vê como o principal instrumento de tortura e me ama com desejo diabólico perverso por esse motivo, mas a coisa toda é uma ilusão de sua parte, ou é uma consequência necessária de sua transformação em dragão. É natural que ocorram incidentes estranhos em um caso desse tipo, especialmente como nunca aconteceu antes. É maravilhoso e terrível ser único, mas é claro, ele não é realmente o único da maneira que eu sou. Acendemos um grande fogo na sala de bilhar. Dormimos lá até onde conseguimos dormir. Conseguimos que o garçom nos trouxesse cobertores e colchas do quarto, e ele deixou a comida na mesa. Mas fogo não é bom, o frio vem de dentro. Sentamos em frente ao calor assando as mãos e os rostos, mas isso não fazia a menor diferença. Nós tremíamos. Tentamos cantar como soldados em volta da fogueira, mas as únicas palavras que apareciam eram aquelas. Aquele poema nos obcecou. Preenchia nossas almas, excluindo tudo ou mais, exceto a sede.
Cada osso assim separado, gelado, um gemido encarnado, destilado do sêmen congelado, do infernal verme instigado. Nós o repetimos várias vezes. Não sei como uma coisa se transforma em outra. Estamos vivendo uma eternidade de condenação. É um mistério como chegamos do fogo à mesa ou aos dois dos grandes sofás de couro. Toda ação é uma agonia separada, crescendo a um clímax que nunca chega. Não há possibilidade de realização nem de paz. Cada separada nervura, desperta e atenta pela tortura, chama-se nunca se tal e qual, exageradamente sem final. Não sei o que algumas das palavras significam, mas há um fascínio sobre elas. Elas dão a ideia de algo sem limite. A morte tornou-se impossível porque a morte é definitiva. Nada pode realmente acontecer. Estou em um estado perpétuo de dor. Tudo é igualmente angustiante. Suponho que um estado se transforme em outro para prevenir que os limites sejam tirados do sofrimento. Seria incrivelmente beatífico se alguém pudesse experimentar algo novo, por mais abominável que fosse. O homem que escreveu esse poema não deixou nada de fora. Tudo que vem à minha mente não passa de um eco de seus gemidos. Corpo e alma tal e qual, traidores tornados em coisa maldosa, buscando atacar em um local uma vítima tão bem harmonizada com uma afinada corda desferida. O ritmo do poema, além das palavras, sugere essa vibração em moto perpétuo. No entanto, a irritabilidade nervosa tende a se esgotar como tal. É tão insuportável, a única saída parece ser se alguém puder transformá-lo em ação. O veneno se infiltra no sangue. Estou ansiosa para fazer algo horrível e insano. Cada gota do rio em torrente, de sangue em tremores ardentes, com veneno secreto e fermentado, ao final contorcido e inesperado como certos punhais bem afiados. Quando Peter atravessou o quarto eu o vi. O olhar sem brilho e injetado dos malaios que gritam atordoados por suas aldeias horrorizados. É natural e inevitável que ele deva me matar. Eu gostaria que ele não fosse tão fraco. Qualquer coisa para acabar logo com tudo. Os livros de medicina diziam que caso não se morra pela abstenção, o desejo desapareceria lentamente. Eu acho que Peter já é um pouco mais forte, mas eu sou muito jovem para morrer. Ele reclama constantemente de vermes andando sob sua pele. Ele diz que poderia suportar isso, mas a ideia de enlouquecer pelos hipnotizadores é mais do que se espera que qualquer homem possa aguentar. Senti que deveria gritar se demorasse muito tempo, e por grito não quero dizer apenas um grito comum. Quero dizer que devo gritar e gritar e gritar e nunca parar. O vento está uivando daquele jeito, o verão se foi repentinamente, sem aviso prévio, e o mundo está gritando de agonia. É apenas o eco dos gemidos da minha própria alma perdida. Os anjos não vêm mais até a mim. Eu perdi minha posição? Não tenho consciência de nada além dessa dor dilacerante, perfurante e atormentadora, esse tremor inquieto e furioso do corpo, esse apalpar maligno de um cirurgião louco na ferida aberta da minha alma. Eu estou muito amargurada, sentindo muito frio. No entanto, eu não suporto a sala. Peter está deitado, impotente no sofá. Ele me segue com os olhos. Ele parece ter medo de ser pego em alguma coisa. É como quando tínhamos drogas. Embora soubéssemos que estávamos usando, oferecendo um ao outro abertamente, sempre que usávamos tínhamos medo que o outro soubesse. Eu acho que ele tem algo que quer esconder e está tentando me tirar da sala para que eu não saiba onde ele colocou. Bem, não me importo, não estou interessada nos assuntos particulares dele. Vou sair e lhe dar uma chance. Vou esconder este diário na sala mágica se tiver forças para chegar lá. O velho pode ser capaz de me dar algum elixir. Eu não me importaria se isso matasse meu corpo. Se meu espírito estivesse livre, eu poderia cumprir meu destino. Assim que fechei o diário, ouvi uma resposta. Deve ter sido a porta, pois o velho entrou. Ele tem uma luz maravilhosa nos olhos e irradia cores do arco-íris para todo o mundo. Eu entendo que minha aprovação acabou. Ele fica sorrindo e aponta para baixo. Acho que ele quer que eu volte para a sala de bilhar. Talvez haja alguém me esperando, alguém para me levar para cumprir meu destino. Agora sei que o que pensei que fosse um tiro ou uma porta se fechando eram realmente essas duas coisas em um sentido místico, pois agora sei quem é o velho e que ele é o pai do Messias. Fim do capítulo. Você que perseverou e chegou até aqui pode dar uma força para o canal, curtindo, compartilhando, vendo os outros vídeos. É um incentivo para a gente continuar o trabalho. O amor é a lei, amor sob vontade.